Bom dia, pessoal. Nesta segunda-feira, 31 de outubro de 2016, uma ensolarada manhã de segunda-feira, estamos aqui com o morador de Esteio, Leomar Teichmann. O cara é engenheiro, foi estagiário na prefeitura de Esteio, é um ativista do meio da preservação, faz um projeto legal do mapeamento das grandes quedas d'água do Rio Grande do Sul, algumas fora do Rio Grande do Sul. Tem um projeto, participou do projeto de mapeamento e de revitalização do Arroio Esteio, que a atual administração insiste em chamar de braço morto, trata como um esgoto a céu aberto, pura e simplesmente, na nossa cidade. Aí hoje a entrevista com o Leomar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua paciência. Leomar, algumas coisas chamam a atenção na nossa cidade. A preservação ambiental, o descaso com as obras da Corsã e a sua efetiva e provável funcionabilidade. Que nós precisamos ter uma coleta de esgoto cloacal e que precisamos tratar disso aí, desse resíduo, é ponto pacífico, ninguém duvida disso, ninguém em sã consciência é contrário a isso aí. O que percebemos? O Novo Esteio começou um movimento pioneiro na cidade de contestar a Corsã quanto à funcionabilidade do projeto. Se passarmos aqui dentro de Esteio, nós vemos em vários pontos essa rede transbordando, seja em dia seco ou pior ainda em dia de chuva, que ela deveria ser uma rede isolada da rede pluvial. No Novo Esteio temos terrenos negativos, a Corsã até hoje não disse quais são os equipamentos adequados para se colocar lá, como vai funcionar isso aí. Para nossa tristeza, o promotor de Esteio dá uma entrevista para o Correio do Povo e diz que a população pura e simplesmente não quer arcar com a taxa do pagamento de esgoto, que é simplista e não é essa a realidade que escutamos do pessoal do Novo Esteio, e diz que precisaria ter indícios mínimos de falha técnica. Só que os indícios de falha técnica brotam em todos os pontos da cidade, tanto que a elevatória da Corsã lá no final da Teodomiro está sendo totalmente reformulada. Primeiro pelo vandalismo, segundo porque viram que ela alaga fragorosamente. Se aquilo aí não é um indício de falha técnica, não sabemos o que é. Senhor, por um primeiro momento, qual é a tua opinião sobre esse serviço? Sobre a forma como foi feito na cidade? Esse projeto da Corsã, ele remonta aos anos 2000. Então, ele de recente, ele não tem nada. Eu ainda estava na prefeitura, no ano de 2000, quando foi apresentada a primeira versão do projeto, onde se falava da estação de tratamento lá na nossa várzea do Rio dos Sinos, próximo ao Arroio Sapucaia. Então se falava no ano 2000 sobre se fazer esse sistema de coleta e tratamento do esgoto cloacal, unindo-se Sapucaia com Esteio. Na época se fez um questionamento de por que unir Sapucaia e Esteio dentro da mesma estação de tratamento, sendo que o esgoto teria que escalar ao longo da BR-116, porque existem pontos da BR-116 em Sapucaia em que o nível dela está bem mais abaixo do que a BR-116 em Esteio. Então o esgoto teria que subir ao longo da BR-116 para daí ser desviado até a várzea para a estação de tratamento. Na época, o que foi apresentado é que o projeto ele seria instalado por etapas, ou seja, eles iniciariam fazendo a estação de tratamento e a partir da estação de tratamento viriam instalando redes e já colocando essas redes em funcionamento para garantir que a estação estivesse funcionando e que todo o sistema ajusante sempre estivesse pronto antes de se instalar o sistema a montante. Exatamente como foi feito aí. Exatamente o contrário do que foi feito, né? Então, na verdade, o que a gente tem hoje? A gente tem as ruas da cidade rasgadas, esburacadas, transformadas aí em pistas de rally, com tubulações instaladas que ligam nada a coisa nenhuma, porque a parte final, a parte ajusante, não está operacional, não está funcionando adequadamente. Então aí existe um erro de execução de todo esse sistema, em que se partiu para a instalação de tubulações nas demais ruas da cidade sem ter a mínima garantia
de que os trechos finais dessa tubulação e a própria estação estivessem operando adequadamente. Então existe um erro básico aí de execução e, por que não, de planejamento. Porque a execução ela segue um planejamento feito por alguém que está lá dentro responsável por esse serviço e não está fazendo isso adequadamente. Então existe aí um erro de conceito, um erro de filosofia, e isso está refletindo aí nessas barbaridades que a gente vê rua fora. Uma coisa assim que chama a atenção, por exemplo, a gente falou da elevatória lá no final da Teodomiro. Ali naquela região, se não é o ponto mais baixo de Esteio, ele briga pescoço a pescoço com a Vila Osório. O que a gente percebe ali ao longo dos anos? Como é que alaga aquela região? Primeiro pelas tubulações da Corsã, secundariamente pela rede pluvial, depois quando transborda o Esteio, ele vem pela Uruguai e alaga toda aquela região. Até hoje isso aí não foi resolvido. Sim. Nós temos, aí a gente entra numa outra questão, que é as enchentes. Tá? Nós temos uma visão muito clara de que nós não resolvemos o problema das enchentes. Sem dúvida. Nós temos que separar. A gente vem falando uma coisa que é o seguinte, não é uma frase nossa, mas a gente usa ela bastante. Nós temos que saber, sim, por que nós alagamos, mas nós temos que também entender por que nós não alagamos em muitas vezes. A questão volumétrica, ela é importante, sim, mas ela não é o nosso único balizador. Sem dúvida. Nós, Esteio, tem problemas de enchente e de enxurrada. O que nós percebemos dessa vez? Nós estamos num período de laninha, nós tivemos mortandade de peixes em julho. Pelos baixos níveis de desoxigenação. Baixo nível de oxigenação, baixo nível de fluidez de corrente no Rio dos Sinos. Tivemos mortandade de peixes. O que significa isso aí? Seca, rio baixo, rio com a calha baixa. Sim. As águas, quando chovem nas cabeceiras, lá do Paranhana, elas demoram até 72 horas para chegar na nossa várzea. Sim. Começou a chover no domingo, nós tivemos domingo, segunda, terça, para quarta-feira começou a chegar essas águas aqui para nós. O que nós tivemos? Tempo de toda a nossa água passar pelos nossos corpos d'água, chegar na várzea que estava sequinha, zeradinha, absorveu tudo isso aí. Porque o pessoal reclamava, vocês batem muito no centro. Mas temos que bater no centro porque toda a água que vem lá da Lomba da Palmeira e que vem lá de Gravataí passam aonde? Em dois sistemas de pontes, no Arroio no centro. Esteio e no Arroio Sapucaí. No centro da cidade. Se não passar ali, ferrou. O canal do Cimento pega a drenagem pluvial daquela impermeabilização da Machado Lopes até Salgado Filho. Que também é um outro problema que até hoje não foi resolvido. Se superamos as enchentes, o Pascoal e o Jânio vão assumir agora em janeiro, estão tranquilinhos, né? Resolvemos o problema das enchentes, não precisamos de bacia de contenção, não precisamos readequar o sistema de pontes, não precisamos mexer no canal do Cimento, não precisamos mexer no canal da Solar, e não precisamos recuperar as áreas tomadas pela BR-448, dito inclusive pelo PITA, que a área que a BR-448 tirou na região da Três Portas e Vila Osório teria que ter piscinas de compensar a perda de área. Isso aí, ou a prefeitura não sabe por que nós alagamos ou está vendendo uma ideia irreal para a população, não é? Aqui essa questão de enchentes e esteio, novamente isso remonta num primeiro estudo feito em 1985, depois outro em 1995, depois... Então, em 98, a Metroplan iniciou um programa que era chamado de PIRAD, Programa Integrado de Recuperação Ambiental, e envolvia todo o sistema do Proguaíba. Então, todos os rios e afluentes que terminavam a jusante no Rio Guaíba faziam parte desse grande estudo, desse grande mapa, né? Se fomentou na época, se fortaleceu os comitês, o Comitê Sinos, o Comitê Gravataí, né? E o Arroio Sapucaia, ele é se não o mais importante dos afluentes do Rio dos Sinos, abaixo de Taquara. Exatamente. A gente tem um ou outro arroio de bom porte, mas não com este volume de água que o Arroio Sapucaia tem, com essa bacia de coleta tão grande que o Arroio Sapucaia tem.
Então o município de Esteio estava inserido totalmente dentro desse estudo do Pro-Guaíba. E foi naquela época que nós aqui na cidade, na época ainda na gestão do Vanderlan Vasconcelos, o Dico, o Jorge Moacir era secretário na prefeitura na época, e nós então desenvolvemos um detalhamento a pedido da Metroplan de como é que nós aqui em Esteio poderíamos tratar a questão de recuperação ambiental e de prevenção e combate a cheias dentro do município, à luz de todos os estudos feitos pela Metroplan e nos valendo de todos os estudos anteriores de EPT, IPH e por aí, e demais órgãos que fizeram, e também dos trabalhos e estudos do próprio Comitê Sinos. Esse trabalho todo ele redundou na elaboração de um plano, ou seja, não era um mero e simples projeto de uma ruazinha em forma de dique que resolveu os problemas. Não era isso. Era um plano de recuperação ambiental dos arroios de Esteio. E quando a gente fala de um plano, a gente não está falando de uma coisa que é uma obra específica e deu. Quando a gente fala de um plano, a gente está falando de uma série de abordagens onde obras são uma parte desse plano todo. Se falava na época da preservação da nossa várzea, porque ela é o grande pulmão, a grande bacia de amortecimento que protege a cidade. E também nos ajuda a reter água para ir soltando aos poucos para nós não enfrentarmos o problema de seca. Né? Exatamente. Ela absorve um grande volume de água e vai soltando esse volume aos pouquinhos, justamente por sua característica mais argilosa. Né? Então a argila ela absorve e tem uma tendência a ir soltando a água devagarzinho. E filtra também? Né? Também filtra, é um grande filtro natural. Se nós falarmos em filtro e formos olhar a carga orgânica, a poluição do arroio Sapucaia, daqui da entrada do arroio Guajuviras para cima, a gente já tem o arroio praticamente morto pelo esgoto produzido total e completamente na cidade de Esteio. Por quê? Porque o arroio Sapucaia ele não tem carga poluidora acima daquele pontilhão da RS 118. Que temos um outro problema lá com o Cachoeirinho que rasgou a várzea. Aí assim, assim para a gente não nos alongarmos, assim também para as pessoas tentarem visualizar, para a gente precisar um pouco da tecnicidade. Qual é que é a nossa principal crítica a essa administração que redundou em, sei lá, praticamente 16 anos? O quanto se permitiu a mutilação das áreas naturais de alagamento do Esteio e do Sapucaia. Aquilo que era uma premissa básica, a preservação da várzea. Essa premissa abaixo da BR-116, eles mutilaram totalmente o Sapucaia e o Esteio. Sim. Seja com aterramentos para o estacionamento do Parque Cis Brasil, que viabiliza o outro aterramento que é para o loteamento polense, que o Ministério Público corretamente está questionando as licenças ambientais, os laudos apresentados. A FEPAM, inclusive, está reavaliando. O que aconteceu? O arroio Sapucaia já não extravasa ali, aquela coluna d'água sobe, vai dando remanso, está antecipando o remanso. Quanto mais ele antecipa o remanso, mais problemas dá a montante. Mais retenção aqui na região. Aí assim, se faz a beira-arroio, tu bota concreto, tu não te preocupa em manter aquela calha para recuperar aquele arroio. Nós vamos ter hoje um programa de coleta de esgoto local, ele não vai mais para o arroio, tu está desprezando um corpo natural d'água, chega ao desplante de chamar o arroio Esteio de braço morto por eles mesmos, que cortaram a sua vazão original, o seu leito original. Sabe o que entristece, Alexandre? Tu vê comentários no Facebook de pessoas se referindo lá no Três Marias, no Figueiras, no Nazareno, chegando e dizendo o seguinte: o valão que passa aqui embaixo... Aí é que está a questão, a impressão que eu tenho é que há um interesse primordial em desvalorizar isso aí. Para quê? Se pega um carro, uma bicicleta e vai circular lá para cima e vai ver quais são os empreendimentos que casualmente, uma casualidade, você tem envolvido por casualidades, né? Sim. Vão surgir exatamente em cima do arroio Sapucaia. Bom, essa explicação é fácil, Alexandre. Aí assim, se tu pegar lá nas antenas, local
É surreal isso aí. Esteio alaga na parte alta primeiro. Sim. É inconcebível em qualquer lugar do mundo a tua parte alta alagar primeiro que a tua parte baixa. Isso, na verdade, é assim, ó. O que acontece? O Código Florestal Brasileiro, ele foi realizado em 2012 e tem uma nova revisão agora em 2016. Ele diz o seguinte, que independente do fato de um arroio, de um lago, de um rio estar em ambiente urbano, ele deve respeitar as faixas de preservação e as áreas não edificantes. Ou seja, esteio deveria estar ao longo do arroio Sapucaia, tendo em vista que a sua calha é superior a 7 metros, deveria estar respeitando uma faixa de 30 metros ao longo do arroio, sem nenhum tipo de edificação. Nenhum significa nem rua, nem ciclovia, nem calçada, nem aqueles pórticos que a Petrobras utiliza ali. Isso aí está dito aquelas estruturas de há freio. pelo menos 10 anos que tem que retirar aquilo ali. Mas pior do que isso aí, Leomar, nós temos assim partidos em esteio que primam pela preservação ambiental. E apoiaram isso aí. Aí essa é uma obra nova agora que não tem 6 meses. Constrói um talude de muro em cima da barranca do arroio Sapucaia. E os nossos defensores do meio ambiente, os verdes, esteio, calam. Mas eu fui na Câmara de Vereadores e não tive apoio. Só que eles esquecem, que isso aí foi na legislatura anterior, que essa mesma legislatura que lá está hoje, trancou isso aí, loteamento industrial, essas coisas todas, de que forma? Não, nós precisamos ter certeza de que podemos ocupar aquela área ali. E não foi a oposição quem fez. Se chegou a essa conclusão com a palavra do Léo Damer, da Michele e da Bia. Somado ao Marcelo, Pascoal e o Jaime. Sim. Não, para aí, nós temos que ver isso aqui. Nós estamos sofrendo com isso aqui. E onde é que estavam os partidos que primam pelo meio ambiente em esteio? Aí tu vai para uma audiência pública na Assembleia Legislativa, Regina Becker, Pedro Ruas, batem de porrete no aeroporto 20 de setembro. E batem com razão. Nós vamos perder nascentes, nós vamos ter um ramal que vai rasgar mais uma vez a várzea para largar aqui na rótula da RS 118, vai travar mais ainda o Rio dos Sinos. Sim. E aqui em Esteio os caras silenciam. O silêncio em Esteio, só para fechar aquele assunto do Código Florestal, existe um embate jurídico que já passou, inclusive, pelo STF, onde está pacificado o seguinte: corpos d'água degradados que perderam a sua característica de arroio ou de curso natural estão dispensados do cumprimento das especificações do Código Florestal. O interesse em degradar cada vez mais. Justamente. O interesse é concretar as bordas. Para quê? Porque por isso eu posso aproximar as edificações da borda do arroio. Por isso que o objetivo é matar o braço do arroio Esteio, porque aí eu não preciso me indispor com a população, eu não preciso indenizar proprietários em que antigamente foi vendido um terreno às margens do arroio, desrespeitando o Código Florestal por uma falha da prefeitura ao aprovar aquele loteamento. Eu não vou precisar indenizar esse cara. Então, se eu disser que aquilo ali não é mais um curso d'água natural, que aquilo ali é um valo, eu posso canalizar, tapar e está tudo resolvido o meu problema. Esquece Código Florestal e não se aplica mais na cidade. Aí assim, por isso que é bom, por isso que a gente... Nós vamos fazer assim, algumas considerações em cima dessa tua fala. Qual é que é o nosso interesse? Nós somos uma página que emite opinião? Sim, nós emitimos opinião. Porém, nós procuramos ouvir todas as pessoas e lançar as entrevistas das pessoas e os seus comentários sem edição. Por quê? Para a população ver o que o Chico pensa, a Joana pensa, mostra e trazem de dados. E as pessoas que nos assistem fazem o seu juízo de valor. Nós, quando emitimos a nossa opinião, nós sempre dissemos, a gente faz ou editorial ou algum vídeo específico dizendo qual é a opinião minha e do Júlio. O que tu está trazendo é uma explicação técnica junto com a tua vivência.
do porquê que isso aí está ocorrendo. E assim, ó, se tu for observar como é que tratam essas questões da cidade, casa como uma luva. Pois é, justamente mais isso. Mais uma coisa, adiantando já logo ali na frente. Isso aí é um enorme de um problema que vai ficar para quem vai assumir em janeiro. Justamente. Porque se tu pegar o discurso da administração em outubro de 2015, ele era um. Agora, em outubro de 2016, ele é diametralmente o oposto. O que eles diziam lá em outubro? Não, nós precisamos das obras complementares, o pessoal Beira-Arroio não resolve, que não sei o quê. Aí tu pega assim, como é que eles vão resolver a Bento? A Bento, eles diziam, não, faremos galerias de 2x2 que servirão como bacias de contenção. O próprio agente financiador diz que não pode ser galeria, que eles estavam passando uma ideia errada para a população. Eles não sabem nem o que tem que fazer. Sim, exatamente. Eles estão desprezando os técnicos bons que tem dentro da prefeitura. Exato. Os bons técnicos são mandados por uma salinha quando eles emitem opinião. Aí assim, ó, aí vai a engenheira da prefeitura para uma audiência pública e diz: o projeto da Beira-Arroio está errado e a execução está errada de drenagem. Sim. Aí as pessoas que estavam lá levantando bandeira de catavento, isso aqui mudou. Segunda-feira retrasada, pelo amor de Deus, está entrando água na minha casa. Por quê? A drenagem está errada. Está subdimensionada. Sem dúvida. Tem 2 semanas, eles esquecem isso. É todo o conjunto. Lembrando que as chuvas deste nosso outubro, graças a Deus, foram muito diferentes das chuvas do outubro de 2015. E nós já estávamos no talo com todos os corpos d'água. Exatamente. Então nós aqui, a gente diz graças a Deus, porque a população felizmente não foi atingida, mas nós não podemos ser ingênuos em achar que não será atingida logo mais à frente se as ações não continuarem sendo tomadas. Assim, de grande mérito, vou botar assim, foi o que? Uma coisa que se pedia há 3 anos. Abre e limpa a calha do Sapucaia abaixo do São José. Tem espaço para abrir, para limpar. Nós precisamos de vazão e fluidez. Tentar fazer um paralelo para se está certo ou está errado. Tá? Essa grande ressaca que tivemos agora, deve fazer uns 20 anos que não dá uma ressaca tão forte, assim, tão contundente. Tá? Mas eu vou pegá-la por uma razão para nós fazer um paralelo com o Esteio. Vamos pegar Hermenegildo, Cidreira, Tramandaí, Imbé, Capão. Dessas aí, qual foi a única praia que não teve transtorno? Tramandaí. Sim. Por quê? Uma faixa preservada de praia, as dunas, Tramandaí passou lindaça. O que deu transtorno em Tramandaí? A plataforma ficou ilhada, caiu o poste, ficaram sem energia. Está projetada mar adentro. E eles sabem que está ali. Passou 20 anos que não tivemos problema nas outras praias. Tramandaí vai passar talvez mais 20 sem ter problema. Por quê? Preservou a sua faixa de areia, preservou as suas dunas, e aquilo ali fez a proteção natural. Preservou suas dunas por quê? Por uma ação do então promotor lá de Tramandaí, que fincou pé. Não tem bola-mar aqui para tirar a duna. Queriam matar o cara. Então lá as dunas. Traz aqui para Esteio. Várzea, planície de inundação, serve para isso. Tu acha que cabe essa analogia? Cabe sim. A natureza ela é muito sábia. Ela se protege e ela se preserva. Então, quando a natureza cria uma zona de várzea, ela não só para te ter aquela água na época de seca, as reservas de água para reposição paulatina, à medida que o corpo de água principal baixa o seu nível, essas várzeas suprem isso, mas também para proteger o que está para fora dessa várzea. Então, no momento que você mexe nisso, você mexeu em algo que está em equilíbrio. E nós aqui em Esteio, fomos assim, vamos dizer, agora a gente tem que assumir que somos a cidade, somos Esteio, porque se a administração fez ou foi incompetente da maneira que foi lá, porque a população deixou e a população os colocou lá. Se são incompetentes, a população colocou incompetentes lá, certo? Então, assim, vamos usar a grande ferida que foi aberta na nossa várzea, que é a BR 448.
Bom, o que Canoas fez? Casualmente, o mesmo grupo que fez o projeto é o mesmo grupo que quer aterrar, que queria cortar curvas do Rio dos Sinos para ganhar a área e que é o deus da... E aí você olha e diz assim, Canoas. Canoas também tem várzea? Tem. O que Canoas fez nos últimos 7 quilômetros da costa? Totalmente elevado para preservar o comportamento natural da sua várzea, né? Manter o fluxo das águas natural. Os acessos da 448 estão todos prontos em Canoas? Eu acho que só o da Paquetá que não. Só o da Paquetá que leva. Sequer estamos montando. Então, voltamos. Então, Esteio simplesmente aceitou tudo o que estava no projeto e não fez questionamento nenhum. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Se puxarmos para a analogia do Trenzurbe, para entrar em São Leopoldo, totalmente elevado. Em Esteio e Sapucaia rasga as cidades no meio, né? Aí você pega e leva isso para 448, se repete o mesmo fenômeno. 448, Esteio e Sapucaia, se criou um enorme dique, onde esse dique fechou inúmeros pequenos cursos de água que funcionavam como ladrão, né, como válvula de extravasamento das águas que se acumulavam na várzea. Nós perdemos esses pontos de fuga que funcionavam como pequenos canais ligando a várzea com o Rio dos Sinos. E, pior do que isso, ao fazer aquele corte numa posição tão próxima do rio, você impede a expansão adequada do rio em época de cheia. Isso aí, o reflexo da montante. Da montante, do outro lado do rio, onde também estão enfiando obras agora do lado de lá, ou seja, está se confinando. E que casualmente a nossa administração, nosso executivo, o executivo é que tem o poder de chegar lá e meter nisso aí, cala, silencia, e é contra os dois únicos órgãos que estão fazendo de tudo para preservar essas áreas, para proteger todas as cidades. Esteio é contra. Exatamente, porque Esteio prefere incentivar. Vamos falar agora por que eles querem avançar por cima da várzea, por que trabalharam esse tempo inteiro para avançar por cima da várzea. Esteio, ao invés de reconhecer que tem uma séria indisponibilidade de área, ou seja, nós somos um município muito pequeno, nós temos poucas áreas disponíveis, ao invés de autorizar loteamentos horizontais, Esteio deveria priorizar a verticalização. É o que municípios de pequena área, que têm alguma preocupação ambiental, fazem. E isso aí, tu quer ver quão surreal é que, se tu for pegar esse pessoal da área ambiental, os que são mais arraigados, eles são diametralmente contra a verticalização. Aí tu que é um contrassenso. Mas aí tu vai numa plenária técnica, seja do Coman, Porto Alegre, ou tu vai aqui no Comitê Sinos, eles já veem isso aí com bons olhos hoje. Sim. Por quê? Porque se deram conta, um espigão, pega a minha rua, Caxias, cara, mas tem muito prédio, a Aline já vai vir aqui, vai brigar comigo. Cara, aqueles prédios todos da Caxias dão muito menos carga para a rede do que uma casa. Eles impermeabilizam muito menos aí, o solo. Os caras têm fossa, tem filtro, a limpeza antes era anual, hoje nós temos que fazer ela semestral e daqui a pouco ela vai passar para ser trimestral, a aspiração e limpeza e manutenção daqueles filtros. Uhum. Os prédios novos todos estão vindo com reservação de água. Nós precisamos disso aí. Mas e o desenvolvimento econômico? Cara, o loteamento industrial está lá aprovado há quase 10 anos. Por que não fizeram? Está pronto, a lei está pronta. Esse foi o primeiro questionamento do Jaime. Cara, se quisessem realmente fazer o loteamento industrial, está lá pronto. Uhum. Podia ter sido implementado. Mas não, mandaram aquele cavalo de Troia lá em dezembro do ano passado, queriam mudar, mas não diziam que matrícula era, não diziam nada. Uhum. Passasse aquilo ali, tu pode ter certeza que do lado esquerdo da César Betani, no outro dia, pum, brotava obra do nada. Sim. O talude do ramal ferroviário da Unibrasp, faz ele aéreo, desmancha aquela encrenca lá, Sim. faz ele aéreo. A Unibrasp está instalada ali, vão mandar tirar a Unibrasp? Não, liberaram. Abaixo dali tu recompõe. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Faz o ramal ferroviário, aéreo, o Arroio Sapucaia extravasa, estacionamento do Parque Assis Brasil, recompõe aquilo ali,
faz um estacionamento permeável, o arroio esteio transborda para dentro do estacionamento, tu vai ficar com ele interditado 10, 15 dias por ano, mas tu vai poder usar o estacionamento, tu vai reservar água, tu vai proteger quem? O novo esteio. Porque o desnível que tem da BR para lá é grande. Por que até hoje, vê se tu tem uma explicação para isso aí, porque até hoje não tem uma explicação assim que me convenceu. Nós temos galerias maiores no sistema BR-116 Transurb para arroio esteio do que temos na 448 para o mesmo arroio. Chega a ser 1/3 maior. Aí tu, bombando água, tu vai lá na galeria, uma laminazinha d'água lenta de 30 centímetros, sobrando 1,5 metro de galeria. 3 galerias. Por que os caras não usam aquilo ali para largar aquela água? Bom, na verdade... Nós temos desnível, nós temos área, nós temos tudo ali. Isso passa muito por aqueles nossos antigos prefeitos bonachões, que eram aqueles os entendidos. Eu vou mandar fazer isso aqui, eu vou resolver o problema. Inclusive, teve um deles que tentou se eleger de novo, e era um prefeito daquela moda, né? Gostavam dos ambulantes para buscar o uísque na fronteira, daquela coisa. Também aí eu não sei. Mas que gostava de botar muro em arroio e transformar o arroio num valo, e dizer que com isso ele fez uma grande obra de prevenção e combate às cheias. Pelo contrário, começou o assassinato do arroio esteio, certo? Ao fazer aquelas canalizações, logo que o arroio esteio entra na cidade ali, e aí quando vai chegar... Exatamente, aí eu vou pegar e vou canalizar todo o arroio. Resolvi, ficou bonitinho, ao invés de estar todo cheio de curva, agora é uma reta, nós podemos botar uma rua do lado. Começou o assassinato do arroio ali. E quando um desses gênios da antiguidade lá olhou que o arroio esteio passava aqui, o Sapucaia passava aqui do lado, e aqui ele fazia um monte de curvas, e o pessoal estava empoleirado em cima do arroio, vamos fazer uma coisa, vamos desviar isso para cá que a gente resolve o nosso problema. A pergunta que se faz é a seguinte: esse gênio da engenharia, né, da hidrologia, ele avaliou se o arroio Sapucaia, a jusante daquele ponto, teria a capacidade de absorver todo o volume de água natural do Sapucaia, mais tudo aquilo que foi enfiado. O esteio e mais o Guajuviras. E mais o Guajuviras? Não pensaram. Existem trechos dentro do arroio Sapucaia que, por incrível que pareça, o fundo tem levantamentos ali naquela região ao longo da Petrobras. Foi feito um levantamento de calha lá na época dos anos 2000 aproximadamente, 99, uma coisa assim, em que se mediu a profundidade do arroio. O arroio ele era mais profundo lá naquela conexão com o braço do arroio esteio do que aqui mais à frente, já mais próximo da Presidente Vargas. Ali. Então você tinha uma diminuição efetiva da calha naquele trecho. E onde você tem variações de profundidade dentro de um rio, você está mudando a velocidade de escoamento dessa água. Então aquilo ali acabava funcionando como um freio, certo? Então, e essas galerias todas, à época quando foi construída a BR-1, a B1, né, que era a rodovia que acabou se transformando em 116... De concreto, hein? Exatamente. O arroio esteio cruzava ali. E aquilo ali foi bem pensado, porque o volume que o arroio esteio coletava, antes de ele ser totalmente morto da maneira como estão já praticamente conseguindo fazer, transformá-lo num grande valão. Cara, ele vem abrir da Luiz Pasteur para baixo, porque de Sapucaia até a Loma da Palmeira, tu não acha mais ele? Ele tá todo não acha mais ele. Aquilo ali é um crime ambiental assim, violento. E são aquelas obras que são feitas a despeito de FEPAM, quer dizer, a negligência dos órgãos ambientais é qualquer coisa de fantástico. Você sabe que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, que o Ministério Público pega muito no... Agora deram uma parada, mas vão voltar. Eles cobram muito poço artesiano, chapeação, oficina, sim. Mas essas coisas que são macro na cidade, salvo agora esse promotor de São Leopoldo, lá o Ricardo, que ele vai atrás das coisas, cara, é uma briga para tu fazer a elevatória da Corção, o troço andou porque o OAB interviu e foi lá. Doutor, isso ali, o nosso dinheiro foi jogado no lixo. A incompetência Aí o cara desses órgãos... mudou o despacho, tinha arquivado a denúncia. Ele mudou. Aí foi lá, pressionou a Corsan, os caras estão revendo. Aí tu pega assim... A Avenida Brasil, ela é o grande atestado da incompetência fiscalizatória dos órgãos ambientais. Porque se houvesse um mínimo de coerência
desses órgãos, do ponto de vista de cumprimento da legislação ambiental, a Avenida Brasil não teria sido construída no local onde ela foi construída. Porque assim, ó, tu quer ver o que a grosso modo, a gente olhando cada chuva que dá ali, o que a gente percebe? Nós tínhamos uma calha, uma área, tu pega assim, ó, vamos fazer uma conta de padeiro, bem simples, tá? Chega lá na ponte da Dona Isabel e olha para a avenida, olha quanto de área a Avenida Brasil tirou do Sapucaia. Tu teria que ter, sim, reassentado aquelas famílias, dado condições... Aí é que a prefeitura não quis mexer. Aí tu reassenta... Tá, mas assim, ó, vamos dar não só aquelas que eles retiraram, tá? Retira aquelas ali, abre aquela calha toda. Ah, ela vai estrangular na ponte. Mas até ela estrangular naquela ponte, tu pega 4 metros por 3, sei lá, dá 2 quilômetros ali. Quantos milhares de litros por segundo tu coloca naquela calha, tu tira a água de dentro da cidade, tu dá tempo de escoar, de chegar a água que está vindo lá de Cachoeirinha, tu faz uma obra mais nacional, tu dá mais segurança, mais qualidade de vida. Aí hoje... Aquele confinamento no final da Avenida Brasil, a Avenida Brasil ela termina no lugar errado, ou começa no lugar errado. A ideia era fazer uma ponte bonitona para ficar de entrada da cidade, e com isso escolheram um local errado para começar essa avenida. Essa avenida não poderia começar ali, porque ali ela piorou o gargalo. Né? E aí agora a gente tem aquela ponte adernando lá do jeito que está. Se tu olhar debaixo da ponte, do Presidente Vargas mesmo, tu vê uma cortina de concreto que faz aqui e ela te tira só ali, mais de 1,5 metro de vão de ponte. Aquilo ali é um equívoco total. A Avenida Brasil ela deveria começar no prolongamento da Bento, onde você segue pela Bento. Sim. Assim, esquisito isso. Aí deu. Não, tá. Então, assim, a avenida ela deveria começar na Presidente Vargas, no prolongamento da Bento, seguir em linha de 90 graus e interceptar mais aqui em cima já. Toda aquela região lá para baixo, ela seria uma área para a construção de uma grande bacia de contenção. Essa possibilidade de construção dessa bacia, ela foi liquidada, foi morta com a construção da avenida no local onde foi construída. Aí assim, ó, tu tem hoje a Razem alagando, que não alagava desde a década de 80, não resolveram a drenagem deles, não é a Razem que tem que resolver. O município de Esteio criou um problema para eles. Sem dúvida, sem dúvida. Eles estão alagando como nunca. A BR distribuidora alaga por culpa de Esteio. Sim, que criou um paredão do lado de cá, né? É só tu chegar ali e olhar, tu vai ver o que tá ali. Aí assim, ó, fizeram um carnaval por causa de meia dúzia de sacos de areia que a BR distribuidora estava fazendo por causa do problema que Esteio criou. Aí não fazem absolutamente nada com a muralha de Cachoeirinha, com as obras que estão fazendo em Canoas. Aquela muralha de Cachoeirinha, aquilo ali é histórico já. Eu recordo dessa muralha há pelo menos 10 anos. Agora, se tu pegar e tu for lá olhar, eles abriram a rua, eles continuam trabalhando. Aí entra uma outra vez o Ministério Público. Foi denunciado há mais de 1 ano isso aí e tá dormindo aqui em Esteio. Aí não adianta tu criticar o vereador, tu criticar quem faz a denúncia, tu criticar as pessoas que questionam essas coisas. Tem um maluco aqui de Esteio, o Vitor Hugo, compadre da nossa candidata, ele diz o seguinte: eu sou oposição, mas eu converso. Eu sou situação, porque ele é PT, mas eu escuto as pessoas que estão do outro lado do balcão. Tá faltando isso aí. Nós queremos que a cidade alague? Não, nós queremos resolver. Essas coisas são fáticas, estão acontecendo na nossa cara. É isso que a gente espera que agora mude na nova administração. Tu fizeste uma pergunta antes, assim, o que a 448, o que tudo mais, o que isso impacta para dentro da cidade? Na verdade, assim, Esteio aceitou a 448 da maneira como colocaram. Porque se nós tivéssemos tido um pouco de seriedade no atendimento do projeto da 448 para com Esteio, nós não teríamos uma calha, uma galeria para o Arroio Esteio na 448 equivalente a um braço morto. Nós teríamos uma galeria equivalente a um arroio fluente, seguindo em direção do rio. Porque daí informações dadas pela prefeitura ou informações não conferidas pela prefeitura no projeto. E o próprio engenheiro que acompanhou a obra dizia que aquilo ali estava errado.
E é um cidadão de Esteio. Para quem lembra da cheia na BR-116, logo quando levantaram os taludões lá, da 448, que inundou a BR-116. A troco do que é aquilo? Ora, foram fechadas as vias de escoamento em direção do rio. A Esteio gosta muito de citar a taxa de recorrência de 200 anos, a taxa de recorrência é de 500 anos. Um morador de São Leopoldo, de saudosa lembrança, o seu Prieto, desmontou em 3 audiências públicas consecutivas essa taxa de recorrência, apresentado casualmente pelo arquiteto endeusado por Esteio. Ele demonstrou faticamente que o pessoal se baseava naquela enchente da década de 60. Sim. Ele mostrou que nós tivemos cheias no Rio em 2008, 2010, 2012, 2014. 87. Não, assim, ele mostrou não só as de acima da taxa de recorrência de 500 anos deles. Tá aqui, ó. Agora nós tivemos o que de novo? Deu vento sul, pum, já subiu rapidamente o Guaíba. Quando que tu lembra de ter 2 cheias seguidas tão rápidas no Guaíba? Sim. Essas taxas de recorrência são um balizador, não são a nossa única questão, porque todas as intervenções que estão deixando acontecer é o resultado. Por isso, a recomendação do Ministério Público para parar todos esses projetos na área de inundação e esperar a Metroplan vir e dizer, nós vamos fazer assim, 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 e vamos proteger quem? Toda a nossa região. Esteio tem que parar com esse negócio de achar que está sozinho no mundo. É o meu DIC Minha Vida. Exatamente. Dentro da cidade, a prefeitura está deixando os empreendedores fazerem o seu DIC, sua vida. E o que aconteceu na região da Teodomiro, para dar um exemplo aqui próximo nosso, nos últimos 10 anos? Esteio, assim, o pessoal fala de preocupação ambiental. O que deve ser prioridade para nós? A questão habitacional ou a questão ambiental? Cara, nós temos assim, as pessoas têm que ter dignidade para morar, tá? Só que isso aí, esse discurso da prefeitura é piada. As pessoas não conhecem a Jorge de Souza, não conhecem a Barreira, não conhecem a Elis Regina, não conhecem a Bruna Sperber. Se as pessoas que defendem essa bandeira, diz que eles se preocupam com a cidade mais humana, eles não conhecem lá. Em 16 anos, o que eles fizeram? Vai na Bruna Sperber, lá o que tem de aterro lá agora. Por exemplo, não é aterro. Vai olhar. Pega a Bruna Sperber, vai até o Arroio Sapucaia. Olha o que tem lá. Entra na Jorge de Souza Moraes. O que é aquilo ali? O que a nossa administração, que tudo faz, que em um ano fizeram mais do que em 50 anos, fez por aquelas pessoas lá? Ah, acabaram com a Minha Casa Minha Vida. Sim. Vamos dar barato, acabaram, tá? Por que não começaram arrumando aquilo lá? Sim. Tu tem que casar as duas coisas. Tu não vai conseguir tirar aquele pessoal de lá, pelo menos abre aquela calha, faz uma manutenção que tem uma década que não se mexe lá. A questão elas, na verdade, elas não são excludentes, né, Alexandre? Então, a questão ela não é excludente. Você não, para pensar em questão ambiental, você não precisa esquecer do aspecto habitacional. Por quê? Porque se você só nega a informação ambiental, você não está dando a dignidade mínima necessária ou a qualidade mínima necessária para que uma pessoa resida e resida bem. Nós vamos transformar o nosso arroio em valão, porque com isso a gente pode botar, ou melhor, a gente pode permitir que aquelas casas que hoje estão construídas na beira do Arroio Sapucaia continuem ali, a gente não tenha que retirar eles daquele lugarzinho deles. Te faço uma pergunta. Quem é que mora em cima da uma borda de um arroio que está feliz por estar morando ali? Ninguém, cara. Ninguém. Acontece que aí você chega para um cidadão que mora aqui ao longo do braço morto do Arroio Esteio, vamos dizer assim, ali, por exemplo, na Navegantes. Mora em cima do arroio, passa o dia inteiro aguentando aquele mau cheiro, aquela mosquitaiada. Aí uma outra questão, né? Há quanto tempo não se faz a prevenção de pragas? Então assim, mas aqui aquela casa, ela já está ali há 20 anos, como é que eu vou mexer nisso agora? Cara, muito simples, a responsabilidade é tua. O problema, se ele está ali e ele persiste até hoje, é porque você permitiu que ele persistisse até hoje. Vamos deixar esse problema a vida inteira ali ou vamos resolver esse problema? Cara, assim, tem que começar.
assim, qual é que se eu vou te dar assim, um mérito para essa administração, foi ter removido as casas na beira do Sapucaia, tá? Removeram algumas, não a quantidade. Não, eu vou te dar assim, ó, previsto esse foi o mérito, né? tá? Qual foi o equívoco? Botar na Porto Sol, que é um local ainda de risco. Sim. Tá? Ali era um local previsto para a bacia de contenção. Qual é que é o grande outro equívoco que eu estou vendo? A STE está fazendo um baita de um estudo. Muito bom mesmo. Já fez um muito bom em 95. E tá fazendo, não, e esse estudo que eles estão fazendo agora é bala. Aí os caras me gastam milhões na Avenida Presidente Vargas para recapar. Para recapar, esquecer da drenagem, esquecer das tubulações das concessionárias para entrada de telefone nos prédios e tudo aí mais, sim, ó, né? para a gente encaminhar assim o final, nós esperamos que a nossa cidade prime pelo planejamento. Essa é a base, essa é a essência da coisa. Aí nós vamos aproveitar o espaço seguinte, a dizer assim, ó, vamos agradecer ao Leomar pela sua disponibilidade. Amanhã, 19h30, temos uma entrevista. E quinta-feira, 14 horas, temos outra entrevista ao vivo. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma maneira para elucidar essas questões, para lançar mais luzes sobre esses problemas. A disponibilidade do Leomar em nos atender, em dar essa contribuição para a população de Esteio. Estamos sempre à disposição. E aqui também, porta sempre aberta, sempre quiser conversar sobre os problemas aí da nossa cidade, dentro do nosso conhecimento, estamos à disposição aí. Nós agora vamos fazer se der essa semana ou na outra, nós vamos mostrar 2 chagas que tem. Uma que é a BR-116 e outra é uma praça que a gente gosta muito de cobrar aí e esperamos que tenha uma solução em breve. Um abraço e até logo. Até mais.